Jesus é uma coisa, irmão, que eu falo. Você sabia que existe um perfume no céu? Um aroma diferenciado quando você está no ambiente da presença do Senhor. Ele exala, assim como as flores, quando você vai naquele campo bonito e você vê aquela vegetação, não tem um cheiro da vegetação, o cheiro das flores. E é isso, a Bíblia fala assim, que ao cheiro das águas brotará, né? Então, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu creio, eu confio. Então, ela se torna audível e palatável na esfera espiritual. Então, antes mesmo de vir a chuva do Senhor, a chuva de bênçãos do Senhor, nós podemos sentir o clima mudar. Amém? O clima ele muda. Louvado seja Deus. Irmãos, nós vamos estar falando hoje, o tema da ministração dessa manhã é abandonar o navio. E você quer saber de uma coisa? Tem coisa na nossa vida que nós temos que largar. Tem coisa na nossa vida que elas só estão sendo peso. Tem coisa na nossa vida que nós estamos arrastando ela e ela tem surtido um efeito de aprisionamento para nós. Tem coisas em nossas vidas que nos faz entrar num ciclo vicioso, e quando vê, você está se tornando uma pessoa que fica procrastinando, uma pessoa instável espiritualmente, fisicamente, uma pessoa que não tem estabilidade na presença de Deus, estabilidade para lidar com as emoções, com os conflitos, com os momentos. Então, o tema como abandonar o navio é no sentido de nós sairmos de coisas que Deus não está. Então, eu gostaria de ler com vocês no livro de Atos, capítulo de número 27. Vamos fazer assim, nós vamos ler o capítulo 26, versículo de número 17 em diante. Atos 26, do 17 em diante, diz assim a palavra do Senhor: eu os livrarei tanto de seu povo como dos gentios. Sim, eu o envio aos gentios, para abrir os olhos deles, a fim de que se voltem das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus. Então receberão o perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus, separado pela fé em mim. Pulando para o versículo 20, anuncia a mensagem primeiro em Damasco, depois em Jerusalém e em toda a Judéia e também aos gentios, dizendo que todos devem arrepender-se, voltar-se para Deus e mostrar por meio de suas boas obras que mudaram de rumo. Versículo 25 diz: mas Paulo respondeu: não estou louco, excelentíssimo Festo, digo a mais sensata verdade. Versículo 29, Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo peço a Deus que tanto o Senhor como os demais aqui presentes se tornem como eu, exceto por estar correndo por essas correntes. Paulo estava sendo julgado por pregar a palavra do Senhor. Então, em um momento de confronto em que Paulo se encontrava, sendo indagado, sendo pressionado por aqueles homens, ele vai expor algumas verdades bíblicas. E falar o que é verdade, irmãos, às vezes não gostamos de ouvir algumas verdades. Às vezes nos sentimos incomodados por algumas verdades bíblicas que são faladas. Às vezes até nos iramos, ficamos com raiva, falando assim: mas quem é você
para falar comigo sobre pecado, para falar que eu preciso me arrepender. Você não conhece a minha vida. Deixa eu te explicar uma coisa: a palavra do Senhor, ela é uma palavra de confronto, de Gênesis a Apocalipse. A palavra vai nos orientar a nos arrepender, porque somente passando pelo arrependimento é que podemos ter um encontro de fato com a pessoa de Cristo Jesus. Pela nossa força, pelo nosso intelecto, pela nossa capacidade, nós não conseguimos, mas através de um arrependimento genuíno, então podemos ter de fato um encontro poderoso na presença desse Deus maravilhoso. E Paulo ali naquela mesa de julgamento, ele vai expor essa verdade, e vai muito além ao dizer assim: olha, eu quero que vocês tenham isso. Eu quero dizer para vocês que eu não estou ficando louco nas coisas que eu estou dizendo a vocês, e que eu peço a Deus que tanto os senhores como os demais aqui presentes se tornem como eu. Paulo, ele vai falar: eu quero que vocês tenham o que eu tenho, eu quero que vocês usufruam do que eu estou usufruindo. Eu quero que você entenda que a sua vida é um sopro. Hoje você está vivo, amanhã você pode estar morto, e agora é a oportunidade de você ter aquilo que eu também tenho: a presença de Deus em seu coração. Paulo, ele vai expor essa verdade no meio de um julgamento. Então esse homem vai ser preso, irmãos. Esse homem vai ser acorrentado. Esse homem vai ter a sua liberdade cerceada, e ele é colocado no navio para ser levado, aleluia, aprisionado ali no porão do navio. Então, qual que seria o processo que nos conduz ao novo de Deus? Qual que seria o processo para nos conduzirmos a um novo tempo na presença de Deus, a uma nova vida? O que acontece? O que eu tenho que fazer? Quais são as coisas que vão me rodear nesse processo para que eu possa viver um tempo novo? Quantas vezes você está enfadado pela sua vida? Você já está cheio da vida que você tem levado e fala: poxa, eu queria um novo rumo na minha vida, eu queria viver um novo tempo na minha vida, porque as coisas parecem ser muito legais, mas a segunda-feira ela chega, a cobrança ela chega, a consciência ela fala para nós. Então chega um momento da nossa vida que nós olhamos e falamos assim: até quando eu vou continuar tendo essa mesma rotina? É como se tudo já não fazesse mais sentido nenhum. É como se as coisas elas já não agregassem valor nenhum para você. É como se a vida ela fosse sendo levada, mas nada de bom está acontecendo, nada transformador está acontecendo, nada de novo está acontecendo. Parece que as portas se fecharam e são sempre as mesmas portas abertas, são sempre a mesma rotina, os mesmos hábitos, as mesmas amizades. Mas nesta manhã, nós vamos falar sobre um processo que conduz a um novo tempo, a um novo tempo com Deus, a um novo tempo com Jesus, aleluia, a adotar coisas na sua vida, que vão te transformar de dentro para fora na presença dEle. Olha só o que diz em Atos 27, do 13 ao 15, diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo: louvado seja Deus. Quando um vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros pensavam que conseguiriam chegar lá a salvo. Por isso levantaram âncora e foram costeando Creta. Mas o tempo mudou. Amados, o processo para nós termos um novo tempo na nossa vida, ele vai começar às vezes com um sopro, às vezes com sabe aquela brisa que começa, você fala assim: tem algo estranho na minha vida, coisas estão acontecendo, e a primeira coisa que nós falamos é que essas coisas que estão acontecendo, elas são ruins. E você sabe por que nós discernimos alguns ventos que passam na nossa vida como ruins?
é porque nós nos acomodamos com o que temos. E ao nos acomodar com o que temos, nós não estamos aptos a aceitar coisas novas. E um detalhe grande que eu vou dizer: para nós recebermos coisas novas, é necessário abandonar as coisas velhas. Então Paulo está aprisionado nesse barco, e de repente esses homens vê uma brisa, vê soprar do sul um vento, e esse vento é dito como um vento leve. Está soprando um vento leve, está soprando um vento leve, e eu acho que dá para nós continuarmos. E olha só, o primeiro ponto para esse processo que nos conduz ao novo é: você tem que aceitar esse vento leve, porque o vento ele conduz, amém? O vento ele conduz, o vento dá direção, o vento dá um norte, o vento traz um refrigério, né? Às vezes você está naquele calor de 40 graus e vem aquela brisa, vem aquele vento gostoso para acalmar. Então o vento é necessário. O processo que conduz ao novo, ele vai começar por um vento leve ou um leve vento. Segundo Atos 27 ainda, do 18 ao 20, diz assim a palavra do Senhor: no dia seguinte, como ventos com força de vendaval continuavam a castigar o navio, e a tripulação começou a lançar a carga ao mar. No terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento do navio e o jogaram fora. A tempestade terrível prosseguia por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. O processo ao novo, ele vai trazer, depois de um leve vento, ele vai intensificar, trazendo um grande vendaval. E o que seria esse grande vendaval? Você tem que entender que mudanças, irmãos, elas vão mexer com coisas dentro de nós que nós não queríamos que fossem tocadas, com traumas na nossa alma que nós não queríamos lidar com eles, que nós não queremos ter que ser confrontados com eles. Jesus Cristo está aqui nessa manhã para dizer para você: filho meu, se você quer realmente ter uma vida nova em minha presença, então chegou a hora de nós darmos uma vasculhada nas coisas que você tem escondido, nas coisas ruins que você tem depositado em seu coração. E eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã: você não é depósito para ficar acumulando sujeira, para ficar acumulando entulhos. Você é a imagem e semelhança do Senhor, e o convite que Ele te faz é um convite de limpeza, para que verdadeiramente o novo de Deus possa se achegar sobre a sua vida. Se você quer e está ansiando realmente por uma transformação, você tem que entender que essa transformação, ela vai ter que passar por uma grande mutação. Coisas serão modificadas, coisas serão mudadas, e nós temos que aceitar isso, para que de fato possamos experimentar as boas novas que o Senhor Jesus tem preparado para a nossa vida. Então esses homens ali no navio, quando eles olharam aquele vento leve, eles decidiram prosseguir. Paulo avisou eles para eles não seguirem, e mesmo assim eles vão para o alto mar ali, atravessando algumas ilhas, atravessando algumas regiões. E agora o vento se torna um vento forte, um vento impetuoso, um vento que agora começa a desnortear o navio perde o rumo. E esses homens agora ficam assustados, amedrontados, desesperançosos, e falam: vamos lançar a carga ao mar, porque senão o nosso navio vai afundar. E eles começam a pegar coisas que não têm relevância, coisas secundárias de dentro do navio, eles começam a jogar para fora. Só que eles não estavam entendendo a profundidade do que Deus queria fazer. Existia um propósito de Deus ali. Quantas coisas você tem carregado, e Deus te convida nessa manhã: comece a jogar essas coisas para fora, antes que você afunde, antes que seu barco afunde. Comece a abandonar as coisas que tem te aprisionado, que tem enterrado você, que tem paralisado você, que tem feito você ficar estagnado. Comece a abandonar essas
essas coisas antes que seja tarde. Aleluia. O texto bíblico vai dizer que a tempestade ela era feroz, as ondas eram altas, e para aquele navio não afundar, eles começaram a pegar coisas secundárias daquele navio e lançá-las ao mar. Eles começaram a se desapegar de coisas que estavam atrapalhando o navio, que estavam colocando o navio em xeque, que estavam colocando a vida deles em risco. E até quando vamos colocar nossa vida em risco? Até quando vamos colocar nossa vida em xeque? Por um momento, por uma situação, por uma ocasião. As ocasiões passam, as situações passam. Quando nós tomamos a presença de Deus sobre nossas vidas, ela não é um momento, ela não é uma manhã, ela não é um arrepio, ela não é uma emoção, aleluia, ela é uma presença que fica conosco quando nós saímos da igreja, quando nós estamos nos nossos momentos mais difíceis. Essa presença permanece, nos acalentando, nos acalmando, nos trazendo refrigério, nos trazendo tranquilidade, aleluia. Terceiro, Atos, o 27, do 21 ao 25, aleluia, vai dizer assim: fazia tempo que ninguém comia, por fim Paulo reuniu a tripulação e disse: os senhores deveriam ter me dado ouvido no princípio, e não ter deixado bons portos, teriam evitado todo este prejuízo e esta perda. Mas tenha bom ânimo, tenha um bom ânimo, aleluia. No momento que você está num processo com Deus, no momento em que você tem ouvido muito de Deus, e Deus tem te chamado para perto dEle, eu quero te dizer, tenha bom ânimo, nada está perdido. Esse vendaval tem um propósito, essa chuva forte tem um propósito, essa dificuldade tem um propósito, esse momento de atribulação ele tem um propósito. Deus está nos forjando para o novo tempo. E Paulo vai dizer: o navio afundará. Olha só as boas novas de Paulo. Paulo vai dizer: olha, tenha bom ânimo, porque o navio afundará. Mas nenhum de vocês perderá a vida. Paulo está acalmando esse pessoal que estava faminto, estavam sem conseguir comer. Não era por falta de alimento, mas era por falta de esperança. Sabe quando o desânimo bate e você não consegue nem comer direito, nem fazer as coisas? Sabe aquele dia depressivo que você está isolado, que não tem amigo, que não tem colega, que não tem parente, não tem ninguém, é só você. É só você lá naquele momento de dor, de sofrimento, de angústia, de tristeza. Aquele momento que a sua mente fica remoendo as coisas que você fez e você sabia que não poderia fazer, mas você fez. E agora a cobrança vem, agora os pensamentos pesam, e agora as lembranças ruins ela vem, e parece que o coração fecha, parece que há uma tristeza profunda na alma, parece que você não encontra propósito em absolutamente nada do que está acontecendo. Paulo vai olhar para aqueles homens nesse momento de dor e vai dizer: olha, tenha um bom ânimo. Deus, Ele falou comigo, tenha um bom ânimo. O navio afundará. O navio afundará. Essa estrutura que vocês gostam tanto, essa estrutura que vocês estão tão confortados, essa estrutura que vocês estão acostumados, já estão, ela afundará. Mas vocês não perderão a vida. Aleluia. Vocês não perderão a vida. Então tenha bom ânimo no processo que vai te conduzir ao novo. No versículo de número 42, aleluia, vai dizer assim: os soldados queriam matar os prisioneiros, mas que não nadassem até a praia e depois fugissem. O oficial do comando, porém, desejava poupar a vida de Paulo e não me permitiu que executassem seu plano. Eles estavam pulando do navio e falaram assim: olha, nós vamos agora matar esses prisioneiros, porque eles vão atrapalhar esse processo de abandonar o navio. Então o comandante vai salvar não só a vida de Paulo, mas de todos os prisioneiros ali. Ordenou aos que sabiam nadar que saltassem ao mar primeiro e fossem nadar, que saltassem ao mar primeiro e fossem em direção à terra. Os outros se agarraram a
tábuas ou pedaços do navio destruído, assim todos chegaram à praia em segurança. Todos chegaram em segurança. Esse novo caminho vai parecer uma coisa muito inalcançável. Esse novo caminho vai parecer uma coisa que, não, isso não é para mim, né? Alguns falam assim, ser crente não é para mim, ser evangélico não é para mim. A questão não é ser crente ou ser evangélico, é deixar de ser uma criatura para se tornar um filho de Deus. Deus te chama como filho, e Ele quer o filho por perto. Não se trata de uma placa, não se trata de uma questão denominacional, mas se trata de um amor manifesto na cruz, e que agora Ele é disponível a todos aqueles que o buscam, conseguirão encontrar. Então chega uma hora que aquilo que nos traz estabilidade, nós devemos abandonar. Era o propósito de Deus esse navio ser abandonado. Paulo precisava cumprir uma missão. Deus ministrou isso no coração de Paulo, aleluia. Aqueles homens estavam ali acomodados, confortados, conformados com aquela vida, com aquela rotina em alto mar, e agora tudo que eles têm, eles perderam. Mas você sabe de uma coisa? A Bíblia fala que nós não temos nada, que tudo vem de Deus. Então é engraçado quando a gente fala assim, que a pessoa perdeu tudo. Ela perdeu tudo que ela nunca teve, porque tudo é Deus que dá. E Deus fala assim, que quem perder sua vida por amor de mim, a encontrará. Quem perder sua vida por amor de mim, a encontrará. Conclusão: quando nós não estamos em Deus, quando nós não estamos em Cristo, nós estamos com a nossa vida vagando, sem rumo, sem direção, sem propósito, sem missão alguma. Mas quando nós viemos para Cristo Jesus, então tudo faz sentido. A nossa existência na terra, ela faz sentido. O nosso viver, o nosso respirar nesse universo, ele faz sentido. Nós começamos a entender que nós não somos obra do acaso, mas somos criação de Deus, somos idealizados no céu, aleluia. Deus tem projeto para nós. Em João 14,6 vai dizer: louvado seja Deus. João, louvado seja Deus. Jesus quer falar com você nessa manhã, meu irmão. Você não está ouvindo isso por acaso. Deus te trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra. Em João 14,6 diz: quando os apóstolos souberam disso, fugiram para a região de Licanoia, para a cidade de Listra e Derbe ao seu redor, e ali anunciaram as boas novas. Glória a Deus. Mas louvado seja Deus. Glória a Deus, Senhor. Obrigado, Jesus. Tu és bom e a tua misericórdia ela dura para sempre, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o caminho novo, ele é Jesus Cristo para as nossas vidas. O caminho que vai nos conduzir a uma vida nova, ele está em Jesus Cristo. E sem Jesus Cristo, nós não podemos ter dessa nova vida, irmãos. Nós temos agora esse acesso na presença do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deixa eu abrir aqui em João, que eu li no texto errado. É João capítulo 14, versículo 6, diz assim: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por Ele. A questão não é se você acredita em Deus, mas é se você depositou sua fé em Jesus. Porque somente através de Jesus temos salvação. Somente através de Jesus as bênçãos de Deus são liberadas sobre nossas vidas. Tudo é sobre Jesus, que morreu e ressuscitou, morreu por nós. Deus amou o mundo de tal maneira, né? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Em Isaías 55:6 vai dizer: busquem o Senhor enquanto podem achá-lo, invoquem-no agora enquanto ele está perto. Chega uma hora na nossa vida que nós temos que deixar o barco afundar, irmão. Para viver um novo tempo, nós temos que nos desapegar das coisas velhas e ultrapassadas que têm nos paralisado, das coisas velhas e ultrapassadas que vem fazendo a gente achar que somos deuses na terra, que podemos todas as coisas. Eu conheci muito amigo que achou que podia todas as coisas, até que um dia ele foi parado por uma bala, por um acidente de carro, por uma situação terrível que ceifou a sua vida. Então aqueles homens dentro daquele navio, eles conseguiram entender que era melhor a vida deles, né, do que o navio. Se a nossa vida, nós recupera o navio, agora sem vida a gente não recupera nada. Então eu queria liberar essa palavra para você nessa manhã. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Não é tempo para cochear em dois pensamentos. Não é tempo para falar, eu faço ou não faço. É tempo de fazer. É tempo de colocar a mão no arado. É tempo de estar dentro dos propósitos do Senhor Jesus Cristo. O mundo é carente desse evangelho e nós temos essa responsabilidade de compartilhar das palavras de boas novas. Amém? Sou Igreja de Deus.